Falando de Trânsito, com Bruno Sobral. Agora, toda segunda-feira, às 17 horas, no programa De Olho na Cidade, da Sociedade News FM. Tire suas dúvidas e conheça os seus direitos. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, @ABB Bruno Sobral. Oferecimento FSA Multas. Fone 75 999 73 33 34. Vamos usar o qual? Esse mesmo. Não, pode deixar aqui como tá, ficou retinho. Aí. 4 horas e 41 minutos, excepcionalmente nesta terça-feira, final ontem, com o Jogo do Brasil, não conseguimos levar ao ar o nosso quadro de toda segunda-feira, falando de trânsito, o advogado Bruno Sobral, especialista, viu? E hoje um tema que certamente você do outro lado, pela internet, pelas zonas do rádio, tem diversas dúvidas. Lei seca. Inicialmente, um forte abraço, muito boa tarde. Forte abraço, meu querido Daniel. Na verdade, digamos assim, o dia de ontem nos fez realmente perceber o quanto que o tema trânsito tem um impacto extremamente relevante para a sociedade. Estávamos a comemorar ontem a vitória da nossa seleção e diversos foram os contatos nesse sentido justamente de um tema de hoje. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade aqui de estar fazendo parte desse programa De Olho na Cidade, nessa ilustre bancada, e vamos falar de trânsito sobre esse tema tão, digamos assim, complexo, mas que eu procurarei ao final esclarecer de uma forma bem prática, bem objetiva, um bate-pronto, um bate-bola, né? Aproveitar o momento, um bate-bola acerca dessa temática que vem a ser a lei seca, a infração de recusa, dentre outras situações. Com toda certeza. E esse tema, né, algumas pessoas têm dúvidas, mais, menos, outras nem tanto, né? Porém, algumas perguntas precisam ser feitas, principalmente, né, de modo geral, sobre a lei seca, né? Essa legislação não é tão nova assim, embora tivemos algumas atualizações nos últimos anos, mas na prática, o que diz a letra fria da lei? Vamos lá, Ilustra. Inicialmente, a temática da lei seca, ela fez parte do Código de Trânsito atual a partir de 98. O código ele é de 97, entrou em vigor em 98 e desde então ela passou a fazer parte nos moldes atuais. Na prática, a lei seca propriamente dita, ela surgiu em 2008, de autoria do deputado federal Hugo Leal. Ele foi relator dessa temática e a partir de então a lei seca sofreu algumas alterações no que diz respeito à sua aplicabilidade e hoje nós temos já, digamos assim, uma terceira geração da lei seca, alterando basicamente o valor. Observe que inicialmente o valor dessa infração era de menos de R$ 1.000, ela passou para R$ 1.915 e atualmente ela alcança a cifra de R$ 2.934. Então, a conduta de recusa também anteriormente, ela não era prevista expressamente, ou seja, claramente ela não constava do Código de Trânsito. Então, com o advento da alteração surgida em 2016, aí passou-se a ter, então, a conduta de se recusar ao bafômetro. Valendo aclarar, Ilustre, além da conduta da recusa propriamente dita, o que vem a ser a recusa? Quando de uma abordagem, independentemente do condutor ter ou não ingerido bebida alcoólica ou qualquer substância psicoativa, o simples ato dele se recusar, em regra, enseja autuação por parte do agente da autoridade de trânsito. Ou seja, não é beber e não se submeter ao etilômetro, ou seja, o dito bafômetro, mas sim, independentemente de ter ou não bebido ou consumido qualquer outra substância psicoativa, se recusar o teste do etilômetro. E aí, Ilustre, cabe uma ressalva, enquanto especialista, não só eu, mas é uma corrente considerável, se posiciona contra, pelo seguinte: a recusa via de regra, ela foi criada para sancionar aquele condutor que, visivelmente embriagado, ele se recusava a se submeter ao teste. Todos que nos acompanham, tanto pelas redes sociais como pelas ondas do rádio,
sempre acompanhava aquela situação de um acidente com vítima. E aí, quando chegava-se o agente de fiscalização, fosse ele PRF, policial militar, ou mesmo agente municipal de trânsito, o condutor, visivelmente embriagado, ele se recusava, dizendo, olha, vou fazer teste não, vou fazer teste nenhum não, e a lei não previa possibilidade alguma, via de regra, de punição de forma expressa, direta. Veio a alteração para punir este condutor. Infelizmente, os órgãos de trânsito, de forma maledicente, adequou, por assim dizer, essa conduta e apenas tão somente agora aborda o cidadão, pergunta ao cidadão se ele vai fazer ou não, independentemente de explicação, independentemente de qualquer outra situação, acaba autuando o cidadão pela infração de recusa, uma infração gravíssima, a cuja qual traz uma penalidade de multa aproximadamente no valor de R$ 3.000 e uma suspensão de 1 ano sem poder dirigir. E eu digo claramente, muitos dos condutores, uma considerável parte, ilustre, sequer tem consciência do que vem a ser a recusa. E aí vem uma pergunta que muitos que não refletem de forma aprofundada colocam. Ah, mas por que se recusou? Se não está bebendo, não tinha por que se recusar. Digo aqui de forma bem tranquila, enorme parcela dos condutores que são autuados pela recusa não estão bebendo e dirigindo, mas sim beberam há muito tempo e não têm ciência de quanto tempo depois eles podem voltar a dirigir. E, infelizmente, no ato da fiscalização, a frase que é dita, e aqui agora eu vou fazer justiça a muitos dos condutores que já foram autuados, a frase que é dita para ele é, olha, o senhor não é obrigado a fazer, mas se fizer e acusar, infelizmente eu vou precisar lhe conduzir para a delegacia. Ora, bolas, a pergunta básica é, qual é o indivíduo que em seu sã juízo estiver à beira de um abismo e a pessoa chegar e dizer, olha, você não é obrigado a pular, mas se pular você morre. Quem pularia? Eu acho que ninguém. Então, por conta disso, da desinformação, do desconhecimento, uma considerável parte de cidadãos estão sendo punidos e punidos gravemente. Por questão de ética, eu não vou citar o nome aqui, mas hoje mesmo atendi, pasmem, um cliente que ele ingeriu bebida alcoólica no dia anterior, que era um domingo, e na segunda-feira à tarde ele foi abordado. Quando ele se reportou ao policial, ele chegou e informou ao policial se tinha algum problema ele se submeter, sendo que ele tinha bebido no dia anterior. A informação do policial foi a que eu dei. Olha, aí eu não posso lhe dizer, o senhor se submete ao teste, agora se acusar, eu vou ter que lhe conduzir para a delegacia. Então, infelizmente, e aqui a gente precisa aproveitar esse espaço, o objetivo do quadro é justamente trazer um contraponto, aclarar a sociedade, inclusive, como o objetivo maior é ampliar o debate, o objetivo também é trazer representantes dos órgãos de fiscalização para que possam participar desse quadro, para que possam interagir, um debate sadio, um debate técnico, para que o cidadão ele possa realmente ter a informação fidedigna. Porque eu desafio qualquer agente da autoridade de trânsito, qualquer representante do órgão de trânsito, a responder uma pergunta simples. Beber e dirigir é proibido e passivo de punição. A grande pergunta agora que eu quero que eles respondam é o seguinte: quanto tempo depois, então, de beber o condutor pode dirigir? Nenhum órgão de trânsito explica. Nenhum órgão de trânsito conscientiza. Nenhum órgão de trânsito educa. E aí, Lúcio, eu trago uma concepção social do que vem a ser o trânsito como fenômeno social. Olha só, nós temos uma cultura em que o consumo de bebida alcoólica é arraigado, independentemente de idade, de classe social, de gênero, de qualquer coisa. O consumo de bebida alcoólica, ele é exponenciado e estimulado, inclusive, sob conhecimento e anuência do próprio Estado.
Por outro lado, também a questão de condução de veículo automotor é estimulado já muito antes até dos 18 anos. Então, eu indago enquanto especialista em trânsito. Vamos lá. O indivíduo, desde novo, antes de ter conhecimento de regra de trânsito, ele já é apresentado ao consumo de bebida alcoólica. Primeiro ponto. Segundo ponto. Antes mesmo de completar 18 anos e antes mesmo de ter conhecimento de qualquer regra de trânsito, ele já tem conhecimento e, não raro, já está a conduzir veículo automotor. Pergunta básica que eu faço é: será mesmo que alguém acredita que ao chegar aos 18 anos e adquirir a sua permissão para dirigir, esse condutor estará devidamente conscientizado, educado e capacitado para não incorrer nessa conduta? Por óbvio que não. E aí eu indago mais uma vez: em que momento é que o Estado vai adentrar nesse mérito? Infelizmente, no momento dessas blitz da lei seca, que grosso modo não deixa de ser uma pescaria em aquário, que é pior, pescar ainda com bomba. Perfeito, né? Um momento muito oportuno, esclarecendo diversas dúvidas. O Bruno Sobral foi muito enfático, inclusive, nesse modo, né, que ele trouxe esse questionamento, né? Afinal, algumas pessoas sempre têm essas dúvidas. Eu me recuso ou não? Seria autuado? Poderei ser conduzido para a delegacia? Isso é um temor enorme que pode ocorrer. Nesse caso, quando o cidadão é ainda encaminhado para uma delegacia, o que ocorre naquele momento? Exato. E, Luiz Danilo, num contexto em que o condutor ele é autuado já por conta do artigo 306 do Código de Trânsito, ou seja, a alcoolemia, ou seja, a concepção criminal da lei seca, ele é conduzido à delegacia, é lavrado a apresentação dele, o termo de fiança, a ser arbitrado pela autoridade policial, o delegado, e aí ele vai ficar condicionado ao pagamento da fiança, dependendo do contexto da situação, para que ele possa, se for o caso, a ser liberado e a responder nos termos da lei. Aí vem um detalhe básico. Mais uma vez eu volto agora, faço um paralelo, Danilo, com a questão da recusa. Veja só, olha só. O que acontece? Grosso modo, na fiscalização de trânsito, os órgãos de trânsito, eles optam por não autuarem pela conduta, é a que eu estou afirmando, não é suposição, muito menos especulação. Qualquer representante dos órgãos de trânsito que queiram contrapor o que eu estou afirmando aqui como especialista, o canal está aberto, seja pelo meu Instagram, ADV Bruno Sobral, as perguntas estão aí, pode indagar, eu me posiciono, seja pelo canal aqui direto da emissora Sociedade News. Eu estou afirmando, via de regra, os órgãos de trânsito incorrem prevaricação, conduta prevista no Código Penal brasileiro, a partir do momento em que eles optam por autuar na recusa para não aplicarem a conduta do artigo 306 do Código de Trânsito brasileiro. O que é extremamente reprovável. Por qual razão eles fazem isso? Se precisarem conduzir aquele cidadão flagrado sob visível estado de embriaguez, eles autuam pela recusa, solicita que um outro condutor se apresente para conduzir o veículo e é liberado tanto o condutor bem como o veículo. A pergunta que se faz é que eu não quero fazer papel de advogado do diabo, não. Mas é só aclarar o quanto a indústria das multas ela procura adequar a situação para que possam arrecadar o máximo, oferecendo o mínimo para a sociedade. Então, o que acontece? Nessa conduta do artigo 306, o correto seria a autuação pela recusa e a condução para a delegacia. Via de regra, órgão de trânsito nenhum faz a segunda parte, salvo, e a verdade precisa ser dita, tecer loas a quem merece receber loas, por parte da PRF. A PRF, via de regra, ela autua nos fiéis termos da lei. Se é recusa, é a recusa. Se é alcoolemia, é a alcoolemia e a condução para a delegacia. Mas, grosso modo, o que temos por parte de outros órgãos de trânsito, especialmente a Polícia Militar, é muito longe disso, é muito distinto disso. Esse foi o Falando de Trânsito com o especialista Bruno Sobral no programa de hoje. Aqui eu agradeço, um forte abraço e até a próxima segunda-feira. Ok, Lúcio, eu que agradeço, agradecendo a todos que
não só em Feira de Santana, Salbara, Salvador, outras cidades, estou Opa! observando aqui, outros estados, as pessoas realmente acompanhando, sinalizando, se posicionando. Agradeço a todos. Convoca quem está nos acompanhando pelas ondas do rádio a me seguir pelo Instagram, ADV Bruno Sobral, vou divulgar o link aqui desse programa para que nós possamos engajar o máximo possível de seguidores e ouvintes para cada vez mais nós possamos debater e possamos estar falando de trânsito.